Voltamos do intervalo e chegou a hora de música aqui no Palavras de Vida. Vamos conferir agora o clipe da cantata de Páscoa, da canção Ressuscitou. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. Novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ver nova criação. Nós, este povo, alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor, todos juntos, povo em festa, num banquete que não findará. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja no coração e na vida de cada um de vocês. É Páscoa do Senhor. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, o grande anúncio: Cristo ressuscitou, Cristo ressurgiu, aleluia. O centro da nossa vida cristã é esse grande anúncio: Cristo Jesus está vivo, ressuscitado, e nós o encontramos e nós somos suas testemunhas. Desejo a você e a todos os seus que possam fazer essa experiência na fé, do encontro com o Cristo ressuscitado, até o dia em que nós pudermos fazê-lo na visão beatífica, que é o nosso desejo de um dia encontrar o Senhor ressuscitado, razão da nossa vida, para que nós também com Ele possamos viver a visão da vida eterna com a Santíssima Trindade diante de nossa vida. Que nós, meus irmãos e irmãs, celebramos a Páscoa do Senhor com toda alegria e toda solenidade. Nós tivemos a oportunidade de vermos a Semana Santa com o Tríduo Pascal, que já é a Páscoa do Senhor. O Tríduo Pascal começa na Quinta-feira Santa à noite, com a missa da Ceia do Senhor, também chamada do Lava-Pés, quando nós celebramos Cristo que institui a Eucaristia e o sacerdócio. E a missa é Ceia do Senhor. Ele celebra a Ceia Pascal e transforma os sinais do pão e do vinho, o sinal do seu corpo e do seu sangue. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Daqui para frente, cada vez que vocês celebrarem, irão celebrando, tendo essa certeza que é o meu corpo e meu sangue que é doado, que é entregue, derramado por vós. Na Sexta-feira Santa, celebramos a paixão e morte do Senhor na cruz. Não tivemos missa. Essa oportunidade justamente nos dá a certeza que a Eucaristia
é o mistério da cruz. É o mistério da ceia pascal, da ceia do Senhor, e é o mistério da cruz. A cruz como sinal do Cristo derrama seu sangue por todos e cada um de nós, na nova e eterna aliança. E no sábado santo, sábado, grande vigília pascal, depois também todo o silêncio da sexta do sábado, o Cristo que está ressuscitado. Começamos com o fogo novo, com o anúncio da Páscoa, as 9 leituras que fazem parte da liturgia da vigília, e depois do Aleluia e do Glória, toda a Eucaristia solene. De uma certa forma, o tríduo pascal é uma grande celebração eucarística. Começa na Quinta-feira Santa, com o sinal da cruz. Na Quinta-feira Santa não se tem a bênção final, se leva o Santíssimo para a adoração, para a reflexão, e para depois servir para a comunhão no dia seguinte, na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa não se tem início com o sinal da cruz, nem no final, com a bênção final. Lembrando que continua a celebração do grande mistério da missa, da Eucaristia, da Páscoa do Senhor. E no Sábado Santo começa realmente com o fogo novo e só vai terminar com a bênção final e o aleluia duplo que nós depois pedimos o povo. Então, de uma certa forma, da Quinta-feira Santa à noite até sábado, domingo de madrugada, nós estamos celebrando a grande Eucaristia, a grande missa, a ceia pascal, mistério da cruz do Senhor, do seu sangue derramado e o Cristo ressuscitado. Assim é que os primeiros discípulos, quando se reuniam, Jesus estava presente no meio deles, ressuscitado. No primeiro dia da semana, estavam reunidos. Uma semana depois, estavam reunidos. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia é esse mistério da ceia pascal, da morte de Cristo na cruz, derramando seu sangue por todos nós, e do Cristo ressuscitado. Muitas vezes nós ouvimos aí tantas situações que se colocam com relação à questão da Eucaristia, tantas controvérsias. Sigamos aquilo que a liturgia nos coloca com muita clareza, meus irmãos e irmãs, no tríduo pascal. Muita clareza para que nós possamos entrar nesse mistério que é muito maior do que nós, mas que é essa presença do Cristo vivo em nossa vida. E com a vigília pascal, nós adentramos a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, que são 8 dias celebrativos, com a assim chamada oitava de Páscoa, 8 dias, e que continua durante 50 dias com o tempo pascal, só concluindo com a festa de Pentecostes. Por isso, é entrar nesse clima e nessa celebração litúrgica que faz parte do mistério da nossa fé. Daquilo que Cristo nos ensina, nos fala pela palavra e, ao mesmo tempo, daquilo que a igreja vai vivendo através dos séculos, desde o começo, desde os apóstolos até hoje. Claro, com todas as adaptações próprias de cada época do mundo, com a língua própria, com a língua que todo mundo possa conhecer e saber, mas essas coisas vão acontecendo naquilo que é essencial, é o mesmo mistério da Páscoa que nós celebramos nesse tríduo pascal, que nós vamos continuar celebrando a cada Eucaristia, a cada missa. Nesse final de semana, celebramos justamente a Páscoa do Senhor, depois da grande vigília, né, com as 9 leituras, ou pelo menos, se quem puder celebrar com as 9, apenas com as principais, nós adentramos o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa nós temos as leituras próprias do domingo de Páscoa, sendo que o Evangelho, quando for na parte da tarde, pode ser também o Evangelho dos discípulos de Emaús, que está um pouco ligado ao acontecimento do domingo de Páscoa à tarde, ou seja, naquele mesmo dia, do meio da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, é pouco essa colocação também do acontecimento histórico. Mas, justamente, tem 2 aspectos, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos esquecer, justamente, que é a alegria da Páscoa do Senhor, né? Nós vamos ouvir, quem não ouviu justamente, aqui no Evangelho, o discípulo de Emaús, não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelos caminhos, nos explicava as Escrituras. Aliás, nos lembra isso o lema do ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho.
Nós precisamos ter o coração ardente. Não estava ardendo o nosso coração? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós temos a consciência, temos o raciocínio, aprofundamos a fé de diversas formas, mas é necessário que a nossa vida esteja envolvida. E, sem dúvida, na Semana Santa, com todas as celebrações, muitas vezes tradicionais também que nós temos, que não são as litúrgicas, mas são também devocionais, entra muita questão também da experiência do coração, da experiência da atitude nossa, também de como nós nos comovemos com os acontecimentos, mas deve estar o coração cada vez mais ardoroso em nossa vida. Além do mais, meus irmãos e irmãs, a sequência de Páscoa, a sequência que é um cântico após a segunda leitura, que é obrigatório o tempo da Páscoa, nesses dias, nesse dia de Páscoa, que nos fala dessa alegria. Cantai, cristãos, afinal, salve ó vítima pascal, Cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, a Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Cantai, cristãos, afinal. É esse cântico alegre de quem encontra em Cristo a vida. Mas nós sabemos também que na Vigília Pascal tem um grande anúncio do Aleluia. Eu vos anuncio o Aleluia. E nós então cantamos o Aleluia, que é louvor a Deus, louvor a Javé. Louvemos o Senhor. O que nós omitimos durante todo o tempo da Quaresma, nós voltamos a cantar na Vigília Pascal o Aleluia. E vai se repetir muitas vezes. Nós vamos cantar Aleluia muitas vezes, não só por aclamação ao Evangelho, mas também no meio dos outros cânticos, também no final da missa, com os 2 Aleluias, etc., fazem parte justamente dessa alegria de poder louvar ao Senhor. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi imolado. Celebramos assim essa festa na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. E ainda falando dessa alegria, meus irmãos e irmãs, nós vemos também que o Salmo responsorial desse domingo de Páscoa também, no seu refrão, nos coloca com muita alegria essa questão. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E vem o Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Alegremo-nos, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, tudo fala de alegria, mas fala também, meus irmãos e irmãs, de podermos ver todo esse sinal do mistério da Páscoa que marca a nossa história, a nossa vida. Na leitura segunda, a carta de São Paulo aos Colossenses, meus irmãos e irmãs, fala que, como consequência de celebrarmos a Páscoa, vivemos uma nova vida. Se ressuscitasses com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, nós somos chamados a ressuscitar, buscar as coisas do alto, a buscar as coisas de Deus e a levar conosco o nosso mundo, a nossa sociedade, porque sem dúvida a Páscoa marca a história da humanidade, a história da nossa fé, a história da igreja. A carta de São Paulo aos Colossenses lembra bem isso, ou seja, quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória.
Ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos que nos Atos dos Apóstolos, fala também que quando Pedro começa a falar e tem seu discurso, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Aí fala de Jesus Cristo e fala que justamente que nós somos testemunhas do que Jesus fez. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E nos enviou a pregar, a anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos. E no Evangelho desse domingo de Páscoa, embora tenha também de Emaús, no partir da tarde, fala da experiência de Maria Madalena. Maria Madalena foi ao túmulo logo de madrugada e, quando chegou, viu que tinha sido tirada a pedra do sepulcro. Saiu correndo, foi encontrar Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. O Evangelho é de João, então ele fala de si mesmo, não é? E então anunciaram, Maria torna-se a apóstola dos apóstolos. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Por enquanto ainda era uma incógnita, onde está o corpo do Senhor? Correram Pedro e João, claro que João era mais jovem, chegou mais cedo, mas esperou Pedro chegar, deve ter chegado ofegante, e ao mesmo tempo ali constataram justamente alguns sinais. As faixas de linho deitadas no chão, o pano sobre a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte, e entrou também o discípulo, aquele que Jesus amava, ele viu e acreditou. E diz a leitura aqui de João, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Que nossos olhos, meus irmãos e irmãs, como recorda o Evangelho da tarde, o discípulo de Emaús, possam justamente ter o mesmo coração ardente. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite declina. E ao mesmo tempo deixar arder nosso coração e abrir os olhos como os discípulos e voltar a Jerusalém para continuar a nossa missão e a nossa obra. Meus irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Façamos Páscoa. Que o nosso coração ardente da graça de Deus, de louvar o Senhor pela presença do Cristo ressuscitado, seja cada vez mais aquele que contagie esse mundo com o anúncio que a morte foi vencida, o pecado foi vencido e Cristo vive e está no meio de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo de Páscoa. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos no domingo de Páscoa. E nesse domingo de Páscoa, reconhecer e ver essa ressurreição de Cristo também na nossa história, na nossa vida. O Senhor verdadeiramente venceu a morte. E como diz o Salmo de hoje, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Colocar a nossa esperança, renovar a nossa esperança, a nossa alegria na ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte para nos dar vida plena. E nos dar vida plena não significa somente hoje celebrar esses 50 dias de Páscoa, mas a recordar que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos convidados a perceber esta presença redentora, salvadora de Cristo ressuscitado. Nos nossos hábitos, nas nossas palavras, com a nossa família, com os nossos amigos, aonde nós estivermos, testemunhar que Cristo ressuscitou e nos traz uma vida nova. E essa vida nova deve ser vivida com alegria, com esperança. Afinal, o cristão, ele só tem sentido por causa de Cristo ressuscitado. Passamos pela paixão de Cristo junto com Ele. Agora celebremos com alegria a missa que já vai seguir também, mas celebremos com bastante alegria esse tempo de Páscoa. Cristo ressuscitou, trouxe vida também para você. Aleluia, aleluia. Bom domingo de Páscoa e Deus te abençoe.